Olá, seguimos com a leitura do livro A Ressurreição e a Vida Eterna, a partir de agora, são a nossa realidade. Eu li já a introdução, li o primeiro capítulo e passamos a ler os casos relatados por Grigori Grabovoi, onde ele realizou a ressurreição. Já li o primeiro caso, o segundo caso, hoje eu vou ler o terceiro caso. Uma filha que pede para Grigori Grabovoi ressuscitar a sua mãe. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui de uma mãe com a filha. Ele vai relatar que aconteceram algumas coisas. A filha recebeu algumas mensagens da mãe através de objetos que estavam na cozinha. Quer dizer, a filha e a mãe costumavam conversar, trocar, ideias, conversar, interagir na cozinha. Por isso que a mãe escolheu aquele ambiente para mandar a mensagem para a filha. Então, eu coloquei na imagem assim, essa imagem é uma cozinha também. Faz parte do caso que ele vai relatar aqui. E lembrando mais uma vez que você, para realizar o objetivo, nesse livro especificamente é uma ressurreição, mas ele fala textualmente que você pode regenerar sua própria saúde ou a saúde de outra pessoa. Você precisa ouvir esses vídeos várias vezes. Se você tiver o livro, leia também os textos várias vezes. Não é uma só vez, são várias vezes. Primeiro, porque os ensinamentos de Grigori Grabovoi você vai absorvendo aos poucos, como se fossem vários níveis. Cada vez que você lê, você aumenta o nível de compreensão, o seu nível de consciência, né? Que ele fala no livro, porque você aumenta o seu nível de compreensão. E para praticar também, porque para você focar no seu objetivo e ouvir as palavras vindas, né, que Grigori Grabovoi escreveu. Então, é por isso que eu estou gravando esses vídeos. Você pode não ter tempo de ficar lendo, ouça várias vezes. Mesmo que você esteja fazendo outras coisas na sua vida, que não precise de tanta atenção, né? Lavar uma louça, né? Lavar uma roupa, não sei, andando para o trabalho, quando você consegue, dentro do ônibus, no caminho do trabalho, quando você não precisa de toda a sua atenção naquela atividade que você está fazendo, coloca esse vídeo e ouça com o objetivo em mente, sempre. Sempre tem que ter o objetivo para realizar em mente, cria a sua esfera de luz, branco prateada, coloca a macro salvação, assegurar a vida eterna para todos no corpo físico, com desenvolvimento harmonioso, e dentro desse objetivo geral, global, já realizado, você coloca o seu objetivo pessoal e ouça esse vídeo. Quantas vezes for preciso até realizar o seu objetivo. Vamos à leitura. Terceiro caso. Vamos passar a considerar o próximo caso. Declaração de Lyubov Serafimovna Kazakova, de 1/6/1999. Apêndice, páginas 496 a 498. Abre aspas. Essa é a declaração de Lyubov. Devido ao fato de que eu recorri a Grigori Petrovich Grabovoi sobre a ressurreição de minha mãe, Nina Vasilievna, em 6
de 5 de 1999, declaro que Grabovoi realmente ressuscitou minha mãe, Nina Vasilievna. Eu, Lyubov Serafimovna Kazakova, recorri a Grigori Petrovich Grabovoi sobre a ressurreição de minha mãe, Nina Vasilievna, que nasceu em 23 de dezembro de 1923 e morreu em 18 de abril de 1999, em Moscou. Fui ao cemitério, aproximando-me da sepultura, fiquei muito surpresa que o vaso de plástico cavado por meu filho, cavado de 7 a 10 centímetros no chão, estava deitado longe da sepultura e as flores estavam do outro lado. Parecia que o vaso foi empurrado para fora, por dentro. Então me sentei no túmulo e comecei a ouvir a palestra de Grigori Petrovich sobre a ressurreição de minha mãe. Depois de um tempo, a terra na sepultura tremeu. Abre parênteses, começou a se mover. Fecha parênteses. Senti-me desconfortável. Mudei-me para o outro lado. Fiquei em outra sepultura e comecei a ouvir a palestra. Abre parênteses, ouvi a palestra 3 vezes. Fecha parênteses. E vi a terra, ou seu grande território de lado. Era uma floresta escura de abetos. Abetos é um tipo de árvore. Depois disso, saí imediatamente. Quando cheguei ao túmulo pela segunda vez, senti imediatamente que o túmulo estava vazio e não havia ninguém lá. Aí pedi para minha mãe se eu estava fazendo tudo certo para me dar um sinal. De repente, olhei para a parede. Havia uma colher com um garfo de 82 centímetros de comprimento pendurada na parede, na mesma altura, e vi que o garfo tinha se deslocado para baixo em 61 centímetros e para o lado da colher em 15 centímetros, que estavam pendurados na cozinha. Fiz questão de que era a minha mãe quem dava um sinal. Depois de apelar para Grigori Petrovich Grabovoi, em 6 de 5 de 99, na noite de 7 de 5 de 99, tive contato com minha mãe. Ela não estava feliz comigo. Houve interferência física durante o contato, mas foi eliminada pela mão física da minha mãe na minha bochecha. Levei a reunião com minha mãe fisicamente ressuscitada com calma. Fecham aspas. Então, vamos analisar em ordem o que Lyubov Serafimovna escreve. Abre aspas. Aproximando-me da sepultura, fiquei surpresa que o vaso de plástico cavado no chão pelo meu filho, de 7 a 10 centímetros no chão, estava deitado longe, quer dizer, jogado longe da sepultura. E as flores estavam do outro lado. Parecia que o vaso foi empurrado para fora por dentro. Fecham aspas. Aqui estamos diante de uma situação muito semelhante à que foi descrita no primeiro caso, no caso de A.E. Uzanov. Houve uma liberação da esfera. A ejeção pode ocorrer, por exemplo, através de alguma fissura em geral. Via de regra, utiliza-se o caminho que representa a menor resistência. Vale a pena notar que há uma tecnologia especial de ressurreição associada ao enterro de uma pessoa no chão.
Se uma pessoa é enterrada no solo e espaçadores são inseridos em certas áreas do solo, então a pessoa se recupera. Em conexão com este método, posso dar as seguintes informações. Se a tecnologia de sepultamento correta for usada, o corpo físico não se decompõe e pode periodicamente se levantar para receber alimentos vegetais. Se estamos falando de santos incorruptíveis, então eles podem comer com muito menos frequência, por exemplo, uma vez em 100 anos. A ideia dessa tecnologia de sepultamento é que mais tarde, após a ressurreição, seria mais fácil restaurar todas as funções vitais do corpo físico para uma vida plena de uma pessoa. Aliás, para que o corpo físico tivesse mais oportunidades, espaços abertos especiais foram feitos em alguns sepultamentos. Os enterros costumavam ser feitos, portanto, de tal forma que uma pessoa pudesse ser ressuscitada. Se falamos de ressurreição, então, no caso em que uma pessoa retém seu corpo físico, você pode usar um procedimento de ressurreição ligeiramente diferente, baseado em uma orientação especial das partes do corpo. O método de enterrar uma pessoa no chão pode ser usado, em particular, para salvar as pessoas de um choque elétrico. Ao usar este método, a espessura da camada de terra acima da pessoa é de grande importância. Isso é fundamental para a velocidade da ressurreição. Isso se deve ao fato de que a terra tem, em particular, a propriedade da blindagem. Portanto, dependendo se há muita terra ou pouca, processos completamente diferentes ocorrerão. Vou dar aqui conselhos práticos sobre como ajudar uma pessoa se ela for eletrocutada. Muito, no entanto, depende da força da corrente, mas em qualquer caso, é desejável fazer o seguinte. Primeiro, certifique-se de que a mão direita está em contato com o solo. Isso pode ser feito pressionando diretamente a mão direita no chão ou aterrando-a através de uma bateria ou qualquer outra coisa que tenha um solo. Segundo, o próximo passo é aterrar a mão esquerda, ou melhor, neste caso, o local que fica logo acima da mão. Então, você pode fazer o procedimento padrão. A coisa mais importante em caso de choque elétrico é ajudar a regeneração do tecido cerebral. Esta é a função desempenhada pelos dois procedimentos descritos. Continuamos a análise do depoimento. Abre aspas. Só um parêntese aqui. Ele está dando essas orientações para quando a pessoa quiser ressuscitar alguém que morreu no caso de um choque elétrico. Tá? Isso aqui é um procedimento descrito para uma pessoa para fazer o sepultamento da pessoa desse jeito, para que ela possa ser ressuscitada. Tá? Então, não tentem fazer isso de nenhuma outra forma. Continuemos a análise do depoimento. Abre aspas. Então, me sentei no túmulo e comecei a ouvir a palestra de Grigori Petrovich sobre a ressurreição de minha mãe. Depois de um tempo, a terra no túmulo tremeu. Abre parênteses, começou a se mover. Fecha parênteses, fechando as aspas. Uma das variantes da ressurreição pode ser a seguinte. A ressurreição ocorre diretamente no túmulo, e então o encontro ocorre no túmulo. Em geral, poderia ser mais fácil para a consciência de uma pessoa
mas é claro, com a condição de que uma pessoa pudesse exportá-la, para que não houvesse deformação de células. Já disse antes que a ressurreição deve ocorrer sempre de tal forma que não haja trauma para os outros. Ela deve ocorrer em condições favoráveis a todos. O fato de que a Terra começou a se mover indica que o processo de preparação para a ressurreição começou diretamente no túmulo. Há casos em que as pessoas veem o túmulo e, após a ressurreição, levam consigo os ressuscitados. Há casos em que as pessoas vêm ao túmulo e, após a ressurreição, levam consigo os ressuscitados. Mas, neste caso, Lyubov Serafimovna não estava psicologicamente pronta para tal ação. Como se viu mais tarde, ela estava se preparando para a ressurreição em casa. Abre aspas. Me senti desconfortável. Fui para o outro lado. Fiquei em outro túmulo e comecei a ouvir a palestra. Abre parênteses. Ouvi a palestra 3 vezes. Fecha parênteses. E vi a terra ou seu grande território de lado. Era uma floresta escura de abetos. Fecham aspas. O processo de ressuscitar-se, Lyubov Serafimovna estava em um estado denso e, portanto, um elemento adicional foi introduzido para reduzir a tensão devido à dissipação de sua atenção, um grande número de abetos marrons. Abre aspas, quando cheguei ao túmulo pela segunda vez, senti imediatamente que o túmulo estava vazio e não havia ninguém lá. Fecham aspas. Deve-se dizer que Lyubov Serafimovna tem boas habilidades sensíveis de clarividência. Ela fez um diagnóstico da sepultura e viu que não havia matéria física ali. Ela percebeu que sua mãe não estava mais lá, abre aspas, e a terra já havia começado a se mover durante sua visita anterior. Fecha aspas. E, portanto, tornou-se necessário que Lyubov Serafimovna recebesse a confirmação de que sua mãe já estava em algum lugar próximo e tudo estava indo como deveria. Abre aspas. Aí eu pedi para minha mãe que se eu estava fazendo tudo certo, para me dar um sinal. Fecham aspas. Como se segue mais adiante do texto, quando Lyubov Serafimovna olhou para a parede onde grandes colheres de pau e garfos estavam pendurados, ela viu que o garfo havia se deslocado para baixo. Pode-se notar que Lyubov Serafimovna usou métodos muito bons de registro. O texto contém valores específicos de distância, obtidas a partir de suas medidas. Ela até tirou fotos. Ao mudar o garfo, a mãe avisou a filha que estava fazendo tudo certo e que poderia ficar tranquila. Foi um período de transição. A mãe deixou o túmulo e precisou fazer contato com a filha. O incidente descrito com a colher e o garfo foi uma etapa preparatória para um encontro direto com a mãe ressuscitada, que ocorreu na noite de 7 de maio. Abre aspas. Depois de apelar para Grigori Petrovich Grabovoi, entre parênteses, em 6 de 5 de 99, na noite de 7 de 5 de 99, tive contato com minha mãe. Ela não estava feliz comigo. Houve interferência física durante o contato, mas ela foi eliminada pela mão física da minha mãe na minha bochecha. Levei a reunião com a minha mãe fisicamente ressuscitada com calma. Fecha aspas. Nina Vasilievna, mãe de Lyubov Serafimovna,
é uma pessoa iluminada. Em uma de suas vidas passadas, ela era yogi. Ela chegou a montar parcialmente o próprio corpo. Na verdade, não se tratava de uma insatisfação grave da parte dela. Como se viu mais tarde, ela simplesmente expressou alguma insatisfação com o fato de que sua filha, embora clarividente, estava psicologicamente despreparada para a ressurreição diretamente no túmulo, o que levou a um atraso no tempo. Mas, no geral, ela estava muito satisfeita com sua filha, porque ela agiu de forma clara e correta. Sobre a interferência física, no primeiro contato com a pessoa ressuscitada, quando a pessoa só ressuscitou fisicamente, a tensão do familiar pode ser alta, devido à excitação emocional. As sensações podem ser aumentadas, sensações específicas podem surgir, de modo que até, por exemplo, as vibrações das cortinas do vento podem ser percebidas como interferência física. E quando a mãe tocou a bochecha da filha com a mão física, a tensão imediatamente diminuiu. Depois, a interferência desapareceu. E é muito importante que Lyubov Serafimovna tenha levado o encontro com calma. E tudo terminou bem. Concluímos aqui, então, o terceiro caso de ressurreição. Pelo que ele descreveu aqui no livro, eu acho que essa imagem é bastante exemplificativa. Então, nos vemos no próximo vídeo com o quarto caso de ressurreição. Até lá.